No último sábado, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a criação do que chamou de doutrina latino-americana para a educação e soberania continental. A fala foi feita durante um aulão preparatório para o Enem com estudantes e educadores. Sem citar Donald Trump, Lula fez a sugestão para que, de acordo com ele, nenhum outro presidente ouse falar grosso com o Brasil. A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Pois é, Gutapini, depois de todas as conversas entre Brasil e Estados Unidos tentando retomar laços com o governo norte-americano, sem citar Donald Trump, Lula disse que quer agora criar uma doutrina latino-americana. O que significa isso nesse contexto aí de relações internacionais? Olha, Dani, eu não consigo pensar em outra coisa que não fortalecer ainda mais o Foro de São Paulo, que é, desculpa, para continuar se contrapondo aí a tudo aquilo que são os nossos valores ocidentais, judaico-cristãs, a nossa liberdade econômica, a agenda capitalista. Eles querem se colocar o tempo inteiro contra isso. E o Lula, Dani, ele não consegue calar esses ímpetos revolucionários que ele tem dentro dele. Então, ainda que nas últimas semanas a gente tenha visto aí ele segurar um pouquinho a onda, mudar um pouquinho o tom em relação ao presidente americano, quando ele está ali no palanque, com o microfone na mão, que está ali com aquele público que fica sempre o ovacionando, ele não consegue segurar. Então, ele revela realmente qual que é a sua face, que é essa face revolucionária, comunista, socialista. Ele está sempre aí agora com essa camisa vermelha, fazendo uma referência a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro. Então, esse aí é o Lula, e ele precisa desse discurso de nós contra eles. Então, na medida em que ele se coloca ao lado de Donald Trump, que ele vai tentando mudar o tom e sai dessa dicotomia de Brasil versus Estados Unidos, o Yankee americano, enfim, o malvadão capitalista, quando ele sai dessa posição, se ele fizer esse caminho, o que sobra para o Lula? Porque a agenda dele, a pauta petista, a pauta da esquerda aqui no Brasil, essa pauta progressista é uma pauta de nós contra eles, ricos contra pobres. O tempo inteiro ele está tentando passar aí os seus projetos no Congresso. A gente tem visto aí nesse último mês essa questão de taxar mais quem ganha mais, e num argumento sempre de nós contra eles, de pobres contra ricos. Eles precisam dessa plataforma. E quem que é o grande rico? Quem que é o grande poderoso no planeta? O grande opressor para essa agenda revolucionária? São os Estados Unidos. Então, eles não têm como manter esse tom mais ameno, porque isso faz parte da agenda deles. Agora, isso é ruim para o Brasil. Isso fortalece a agenda deles, de nós contra eles, pobres contra ricos, opressores contra oprimidos. Isso fortalece essa agenda revolucionária, da qual ele não pode se afastar. Mas isso é ruim para o Brasil, em especial por conta disso que nós estamos vendo agora nas últimas semanas, inclusive na última semana em especial, das negociações entre Brasil e Estados Unidos. Na semana passada, nós tivemos aí o Mauro Vieira em Washington com o Marco Rubio, numa conversa para tratar das tarifas. Hoje, o Brasil foi sancionado pelos Estados Unidos. Nós vivemos essa realidade hoje no Brasil. Inicialmente, o que a gente tinha de taxa de 10%, a isso foi somada uma taxa de 40%. Então, hoje o Brasil é taxado em 50% nos seus produtos. Nessa venda dos produtos, isso atrapalha o nosso comércio aqui, é ruim para os nossos produtores, e aí o Lula sobe o tom nesse momento, nesse contexto. Ele não está trabalhando pelo Brasil. Pois é, Guta e Berenice, prestes a completar 80 anos de idade, Lula afirmou que tem disposição para governar. Eu queria, nessa idade que vocês estão, vocês quando me veem aqui em cima, você fala, tá falando um coroa ali. Ô cara, sabe qual é a minha vantagem sobre vocês?
Sabe qual é a minha vantagem sobre vocês? É que vocês não sabem o que faz um homem de 80 e eu sei o que faz um garoto de 15, de 20, porque eu já tive essa idade. Pois é, Berenice Leite, apesar da tosse ali no início da fala, Lula disse que tem disposição para governar sim. Pois é, essa tosse pegou ele ali de surpresa, não era para ter saído nesse momento, né, Daniel? Mas o Lula tenta ser simpático ali aos seus futuros eleitores, quem sabe? A esquerda tem essa característica, eles investem pesado quando se trata de investirem, por exemplo, no cinema, na cultura, algo que vai entrando na mente das pessoas ali, assistindo às vezes um filme, elas nem imaginam o quanto aquilo ali influencia, né, nas suas escolhas futuras. E na educação não é diferente, né? Olha aí, ele está discursando em São Bernardo do Campo, no berço, né? Aí é considerado o berço do sindicalismo, e Lula, mais uma vez, muito à vontade. Semana passada nós vimos ele também no evento do PCdoB aqui em Brasília, recordando, né? Retirando aí das catatumbas os antigos chefes de Estado que ele diz ter saudade. E ele, claro, já está pensando em 2026, o Sidônio Palmeira, que é responsável pela sua comunicação, está investindo pesado também na comunicação via as redes sociais. Mas vocês percebem que desde a semana passada, nesse encontro, por exemplo, do PCdoB, onde tinham ali vários partidos de esquerda, ele também já estava soltando algumas alfinetadas para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E nesse encontro em São Bernardo do Campo não é diferente. A minha percepção, Daniel, é que o presidente Lula já sabe que essa negociação, né, essa química deu ruim mesmo. Esse encontro entre eles de fato vai acontecer, mas eu acredito que o Lula já sabe que as questões políticas vão ser colocadas na mesa. A grande pergunta é: o Brasil está disposto a conceder aquilo que foi pedido na carta de Donald Trump, quando impôs as tarifas, que chegam até 50%? Acredito que não. E é por isso que ele já voltou a tomar essas bravatas.